Olá, irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos dar início ao nosso culto maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Olá, meu povo. Graça e a paz. Vamos dar início ao nosso culto com uma oração. Para nós abrirmos o culto, entregar nas mãos do Senhor. Amém? Onde que você que esteja, abaixe seus olhos, baixe sua cabeça. Você não está na sua sala, no seu quarto, no seu celular, na sua televisão. Abaixe sua cabeça. Neste momento vamos entrar na presença do Senhor. Agradecer por mais um dia que estamos aqui. Nós levantamos, trabalhamos e agora estamos aqui, louvar o Senhor, engrandecer o Senhor por mais um dia, mais uma oportunidade que Ele nos deu para estar levantando, para estar glorificando o nome dEle, amém? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Nos purifica, Senhor, nos lava, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que todo, Senhor, todo espírito contrário, Senhor, que for lançado contra nossas vidas, que vai cair por terra em nome de Jesus, Pai. E que este vírus, Senhor, venha a ser derrotado em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vai tocando em nossos corações, nos enche da Tua graça, da Tua unção, Senhor, nos enche da Tua sabedoria, nos capacita a cada dia mais, Senhor, em nome de Jesus, nos fortaleça, Senhor, em nome de Jesus, Pai, é que eu te peço e te agradeço, Senhor, amém. Glória a Deus, irmãos, vamos louvar o Senhor, agradecer o nome do Senhor. Aumenta a voz aí onde você está, na sua casa, está na sua sala. Aumenta a voz aí para o vizinho ouvir você a louvar o Senhor. E se ele reclamar, chama ele para louvar o Senhor, amém? Glória a Deus. As palmas aí. Tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da
como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, assim como está, vem, para adorar. vem. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso. Aleluia. Graças ao teu nome, Jesus. As palmas. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso. O Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz aos caos dos homens, és escudo aos indefesos. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Glória a Deus. Hoje estamos livres para adorar o Senhor.
Hoje somos livres para estar engrandecendo o nome do Senhor. Aproveita esse momento, louve ao Senhor onde quer que você esteja, onde você estiver. Louve e engrandeça o nome do Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer. Muito obrigado, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és
és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia! Louvado seja o teu grandioso nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Pastor. Som. Graças a Deus, irmãos. Amém? Como é bom a gente poder engrandecer o nome desse Deus, tá? O quanto esse Deus é maravilhoso na nossa vida e na nossa história. Que Deus possa abençoar a sua vida aí no nome de Jesus. Que a graça seja aí sobre a sua vida, sobre o seu coração, nesse dia, no nome do Senhor. Que Deus possa te abençoar grandemente nesta noite, em que nos juntamos para poder falar do amor de Deus, ouvir do amor de Deus, né? Como é bom. Irmãos, primeiro dia de culto presencial nosso já, né? Hoje, domingo, vamos começar já a estar junto. Convidamos você a estar conosco aí no nome de Jesus. Irmão, pode sentar. Né? Nós convidamos você a estar conosco aí. Tem alguns irmãos com a gente aqui já, mas espero você aí no domingo para a gente dar um glória aí a Deus, louvar o nome do Senhor aqui junto, para a gente poder se alegrar e cantar na presença do Senhor. Sabe, irmãos, é muito bom a gente cantar um cântico desse, como diz, que grande é o Senhor e poderoso é o Senhor na nossa vida e na nossa história, e que Ele continue fazendo milagres e maravilhas na vida e na história de cada um. Por isso é que nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor, porque Ele é bondoso demais sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Sabe, querido, estamos aí com raiva, né? Porque não pode estar aí, tem mais de 60 anos, mas logo nós vamos estar juntos em nome de Jesus, logo nós vamos poder cantar, se abraçar, fazer um café da manhã aí gostoso, né? Mas tenha paciência aí no nome de Jesus. Em breve tudo isso vai passar e nós vamos poder então cantar ao Senhor. Som. Então em breve nós vamos poder aí estar junto aí, orando, buscando, né, como igreja, como corpo de Cristo, buscando a presença do Senhor a cada momento e a cada dia. Então que Deus abençoe aí a sua vida no nome de Jesus. Mas domingo 19 horas nós estamos aqui, tá? Então se você quiser vir aqui para a gente poder buscar o nome do Senhor, venha, para a gente poder aí estar cantando ao Senhor nesse dia. Abre a sua Bíblia aí, irmãos, livro de Isaías 43, verso 19. Isaías 43, verso 19. São dois textos, 18 e 19. Isaías 43, 18 e 19. Irmãos, amanhã ainda não vamos fazer culto de oração não, tá? Nós vamos só começar às quintas, só e aos domingos, para depois a gente ver o que a gente continua fazendo aí, mas culto de oração, por enquanto, ainda não. Mas tem a célula, se você quiser lá, frequente a célula da Andréia, né? Pastor alguma coisa, lá o nome da rua, depois a Andréia coloca no grupo aí, você pode estar lá e participar, estar junto lá, em comunhão ali com as irmãs ali no nome de Jesus. Todo sábado, 16 horas. Você pode estar ali até nós voltarmos novamente com as nossas células aí, para que Deus possa estar nos abençoando. Isaías 43, 18 e 19. Amém? Se achou? O texto diz assim: não vos lembreis das primeiras coisas ou das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova, agora
germinará. Não a percebeis? Eu colocarei um caminho no deserto, e rios em lugar de desolação, ou lugar desolado, ou lugar no deserto. Eis que faço uma coisa nova, agora germinará, ou está acontecendo, ou já está no meio. Vocês não a percebem. Eu colocarei um caminho no deserto, e rios em lugar desolado. Aí o 18 vem: não vos lembreis das primeiras coisas, ou das coisas passadas, nem considereis as antigas. Que Deus abençoe a sua palavra, ministre no nosso coração nessa noite, para que nós possamos sair daqui cheio da graça e da presença do Senhor, para que Deus possa ministrar no seu coração, na sua história, nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, quem nunca se sentiu derrotado na vida? E ainda mais nesse tempo de crise, né? Quem nunca se sentiu para baixo? Quem nunca se sentiu meio humilhado, meio desconfortável com algumas situações que acontecem na nossa vida, ou nesse momento de crise, de pandemia, onde muitos estão perdendo emprego, pessoas, famílias, pessoas amadas, queridas, alguns não podem se despedir, alguns estão perdendo emprego que há muito tempo já tinham aí, de repente as empresas estão mandando tanta gente embora, e de repente isso nos traz um sentimento de derrota. Isso traz muitas vezes no nosso coração um sentimento que não é bom a gente sentir, não é legal a gente estar sentindo essas coisas dentro do nosso coração. Quando Isaías está escrevendo esse texto, quando o texto que está escrito assim, o povo também estava desse jeito. Eles estavam cativos, perderam tudo que eles pensavam que iam manter para sempre. Sabe, quando eles olhavam para o povo de Israel, então olhavam para Deus, o povo de Israel olhava para Deus, eles sempre pensaram que aquelas vitórias que Deus sempre dava para eles, iam ser por toda a sua vida e nunca ia terminar ou nunca ia acabar. Sabe, que a sua cidade, a cidade maravilhosa, Jerusalém, nunca fosse ser destruída. De repente, eles estão vendo todas aquelas coisas caindo por terra, e de repente as coisas estão se destruindo. Nesse texto, se você continuar lendo Isaías, eles estão meio tristes, eles estão meio de cabeça baixa, eles estão se sentindo derrotados, desmotivados pela situação a qual eles estão vivendo, numa terra alheia, numa terra onde eles são prisioneiros, e eles não podem olhar para aquela terra como a sua terra, porque eles olham para aquela terra e não conseguem sentir a alegria de estar naquele lugar. Mas a Bíblia começa a dizer: foi Deus que os levou para ali, foi Deus que os levou para que eles pudessem ser protegidos, foi Deus que os levou por causa dos seus pecados, da história que eles viviam, da maneira em que eles viviam. Então, de repente, no coração daqueles homens, existe uma tristeza profunda de estar vivendo aquilo, de estar passando por aquilo. De repente, eles estão se sentindo tão fora do contexto da vida deles, que era uma vida de bênção, uma vida de milagre. E nesse tempo que nós estamos vivendo agora, quem é que nunca se sentiu desse jeito também, dessa maneira também, meio que derrotado, meio que destruído, meio que cabisbaixo, com a sua vida quebrada, e de repente não sabe o que fazer? Quando eu leio esse texto, parece que Deus está dizendo para o povo dele assim: olha, eis que eu faço uma coisa nova, e agora germinará, ou está acontecendo, vocês não conseguem perceber isso? Eu colocarei um caminho no deserto, os rios em lugar desolado. Sabe, irmãos, parece que Deus está dizendo assim para o seu povo: olha, eu vou escrever uma nova história na vida de vocês. Embora vocês estejam se sentindo desse jeito, o coração apertado, o coração destruído, não sabendo como vai ser o amanhã, não sabendo o que vai acontecer daqui para frente, Deus está dizendo para o seu povo: olha, lá no deserto, eu vou fazer um lugar desolado, eu vou fazer nascer rios
no meio do deserto. Só Deus para poder fazer isso. Olha, eu vou colocar um caminho no deserto e rios em lugar desolado, porque Ele quer dizer, está dizendo assim, eu vou fazer uma coisa nova na vida de vocês. Se a vida de vocês está como se fosse um deserto, se a vida de vocês está como se fosse numa sequidão, Deus está dizendo assim, que dessa sequidão, que desse deserto, Deus vai fazer aparecer um rio que vai frutificar no meio do deserto e nós vamos colher coisas boas. Deus é capaz de transformar áreas da nossa vida que estão desertas em campos de bênção. Deus pode tomar uma vida seca e inútil e transformá-la numa vida cheia de propósito para Ele. Porque é para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Deus nos escolheu, foi para isso que Deus nos preparou, para que nós pudéssemos ter um propósito na presença dEle, para que nós pudéssemos ter algo para fazer na vida dEle. Embora a gente olhe para a situação, para a crise, olhe para o mundo, olhe para dentro de nós, e muitas vezes o que a gente consegue enxergar é só um deserto que está acontecendo na nossa vida. Quem nunca orou para Deus, Deus me tira desse deserto. Quem nunca olhou para o céu e disse assim, Senhor, que esse deserto se acabe logo esse deserto. E a Bíblia começa a ensinar muitas vezes que quem leva para o deserto é o Senhor. O Senhor nos leva para o deserto porque Ele quer nos ensinar algo, nos mostrar algo. Mas a Bíblia diz assim que mesmo no deserto, Deus vai fazer nascer rios, e aquilo que é coisa deserta vai se tornar um campo de bênção, de milagre do Senhor na nossa vida e na nossa história. Eu estava lendo a história de João 5, daquele homem que há 38 anos está enfermo, é um aleijado, fica deitado perto do poço, há 38 anos deitado perto de um poço, esperando o milagre acontecer. A Bíblia diz que Jesus viu aquele homem que estava há tanto tempo assim, chega para ele e pergunta, você quer ficar bom? Você quer ver um milagre acontecendo? De repente aquele homem vira para Jesus e fala, olha, eu gostaria muito de andar ou de sair dessa cama, mas sempre tem alguém que vai na minha frente quando a água é agitada. Aquele homem estava há 38 anos vendo milagres acontecer à sua volta com as pessoas que estavam à volta dele. Ele olha há 38 anos que ele está sempre ficando para trás, porque tem sempre alguém sendo abençoado na frente dele, sempre alguém que é jogado ou se joga naquele tanque, e de repente ele começa a se frustrar com a sua história, a se frustrar com a sua vida, porque de repente ele perde a noção da vida, daquilo que está acontecendo, e o coração dele já é um coração derrotado, porque o próprio Jesus está perguntando para ele, você quer que eu cure você? De repente o que ele consegue olhar é só a situação. Olha, eu quero, mas as pessoas passam na minha frente, eu não consigo chegar lá, eu não sei como chegar naquele lugar para ser abençoado. Sabe, irmãos, de repente, Jesus já diz o texto que Jesus está olhando para aquele homem, vai até onde ele está para poder abençoar a vida dele e para poder mexer na história dele e fazer aquele homem ter uma novidade de vida, fazer com que aquele homem tenha coisas novas acontecendo na sua vida e na sua história. Sabe, irmão, Jesus faz ele se levantar daquele lugar, pegar a sua maca, porque é a ordem que Deus dá. Sabe, levanta daí, porque na cama não é o seu lugar. Deitado aí, vendo as pessoas sendo abençoadas, não é o seu lugar. Sabe, tendo o sentimento de que as pessoas são à sua volta, são abençoadas, e você não é abençoado, esse aí não é o seu lugar. E eu não sou Deus que faz essas coisas, então toma a tua cama e anda. Sabe, eu vejo Jesus dizendo assim, sai da sua cama, sai desse estado de paralisia que você está, sai desse estado de depressão que você está, de derrota que você está, porque eu vou fazer uma coisa nova na sua vida e na sua história. De repente aquele homem pega a sua maca, levanta dali, e ele vai começar uma nova história, porque há 38 anos, vivendo daquele jeito é uma vida, ou quase uma vida toda.
sabe, há 38 anos, esperando alguma coisa acontecer para que ele pudesse caminhar em paz, ter alegria, ter sossego, ter a sua casa de volta, a sua família de volta. De repente, há muito tempo, 38 anos, Jesus aparece na história dele, na vida dele, e faz então o milagre acontecer na história dele, na vida daquele homem. Jesus, a Bíblia diz que Jesus viu a situação em que aquele homem estava há tanto tempo. Da mesma forma que Deus olha a minha situação e consegue enxergar você também. Não pense que você está sozinho ou abandonado, mas Deus também está enxergando você. Não importa se é 3 anos, 38 anos ou algumas semanas que o teu sentimento está assim, sabe, sentimento de ser derrotado, sentimento já de que nada vai acontecer. Quando Jesus entra no caminho, ou quando Ele olha para a gente, o milagre acontece em nome de Jesus. Eu creio que o milagre vai acontecer na sua vida também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Levante-se da cama, da frustração, da dor, porque aquele que fala, aquele que manda se levantar, é um Deus que dá vida, e dá vida com abundância. A Bíblia diz assim que Ele dá vida, e Ele é Deus de vida, e vida com abundância. E nós precisamos então experimentar esse Deus poderoso, tremendo, que faz essas coisas acontecer na nossa vida e na nossa história. Quando tudo parecer errado, quando tudo não funcionar mais, ou quando tudo começar a paralisar, creia que Deus está olhando você, e no momento certo, Ele vai vir buscar a sua história e a sua vida. Sabe, irmãos, quando a gente está no caminho de derrota, uma coisa que acontece com a gente deixa de sonhar. E sonhar é projetar um futuro e lutar por ele. Sonhar é olhar para o futuro e lutar para que aquilo que nós desejamos possa acontecer. Nós precisamos lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos, por aquilo que nós queremos na nossa vida e na nossa história. Nós precisamos nos levantar da cama, nos levantar da mesmice da nossa vida e começar a acreditar que sonhos acontecem na nossa vida no nome de Jesus. Então não pare de projetar o seu futuro, não pare de olhar para frente, porque se você parar de olhar para frente, você só vai olhar para trás. O povo de Israel estava dizendo: Senhor, acontecia lá atrás era assim. Sabe, Deus está dizendo: pare de olhar para a vida antiga, por objetivos antigos, por coisas antigas, para as dores antigas, e Ele vai fazer nascer, ou Ele vai fazer acontecer, com que esse deserto que era lá atrás, a partir de hoje, comece a nascer rios, e comece a frutificar, e a bênção dEle chegar na nossa vida e na nossa história. Nós precisamos acreditar que esse Deus que olhava no passado, Ele também olha a nossa vida nos dias de hoje. É interessante que depois que Jesus é crucificado lá na cruz do Calvário, em Lucas 24 fala sobre os dois no caminho de Emaús. Aqueles homens haviam desistido e voltaram aos seus velhos sonhos, seus velhos costumes. Estavam tristes e decepcionados com Deus, porque eles acreditavam que Jesus era aquele homem que viria libertá-los das mãos dos romanos. De repente, eles estão decepcionados porque Jesus morreu e nada aconteceu. Eles estavam no caminho errado, eles deviam estar em Jerusalém. De repente, eles saem de Jerusalém e descem, diz assim o texto, que eles descem para Emaús. Eles estavam decepcionados com Jesus, porque toda a sua esperança e o seu coração estava naquilo que eles viam em Jesus. Jesus nunca prometeu que livraria com espada, que livraria o povo de Israel das mãos do inimigo. O que Jesus prometeu era algo bem maior, era a vida eterna que daria e trazia para aquele povo que estava ali. Mas de repente os homens não conseguiam ver isso, aqueles 2 discípulos não conseguiam ver isso. Mas o que aqueles 2 discípulos tinham na sua cabeça, na sua mente, era que, enquanto Jesus estava vivo, fazendo um milagre, vendo coisas acontecer, sabe, as palavras dele entrando, ele vendo Jesus, tudo era possível acontecer.
Mas de repente eles começam a olhar aquele homem que eles acreditavam, que eles seguiam, que se dizia filho de Deus. De repente eles olham aquele homem e de repente aquele homem está na cruz do Calvário. Aquele homem está machucado, aquele homem está sangrando. Aquele homem lá na sexta-feira, sabe, entrega o seu espírito a Deus. E eles sabem que aquele homem está morto. Eles pegam aquele homem e levam lá na sepultura. De repente aquele homem está na sepultura. Morreu Jesus. Acabou-se a esperança, acabou-se a alegria, acabou-se a festa. De repente, eles estão olhando para aquele homem e não conseguem enxergar o Filho de Deus ali. Diz que eles desistem, saem de Jerusalém, estão indo no caminho de Emaús, estão indo para sua casa, talvez para os seus velhos sonhos, a qual eles tinham antes de conhecer Jesus, ou de andar, ou de seguir Jesus. Diz que eles começam a conversar e começam a falar. Jesus se coloca no meio deles. Sabe, começa a olhar o coração. Por que vocês estão cabisbaixo? Por que vocês estão com sentimento de derrota? Por que vocês estão tristes desse jeito? Por que vocês estão decepcionados desse jeito? Aí eles falam para o próprio Deus: você é o único que não sabe o que acontecer. O Filho de Deus, aquele que disse que viria para salvar o mundo, que fez milagre, que fez tantas coisas acontecerem, ele morreu. Acabou-se a esperança, acabou-se a história. De repente, na tristeza deles, só consegue ver a derrota. Aí Jesus se chega perto deles. Jesus parece que completa os sonhos, o projeto dele. Mas ele estava escrito que ele viria, que ele morreria, que isso aconteceria com ele. A Bíblia diz, lá nas Escrituras estava dizendo que ele era filho de Deus. É que vocês não conseguiram entender aquilo que ele estava fazendo na vida e na história. De repente, num certo caminho, Jesus falou: olha, muito obrigado, foi muito gostoso a conversa com vocês, eu estou indo embora. Aqueles dois homens falam: não vai embora agora não, está noite. Senhor, já se faz muito tarde, não vai embora não. Entra com a gente, foi gostoso a nossa conversa, o nosso bate-papo. Jesus, entra, fica aqui conosco na nossa casa, vamos ceiar conosco. Sabe, era costume da época, quando você convidava alguém para entrar na sua casa, você lavava os pés daquela pessoa, você servia a mesa da ceia para aquela pessoa. De repente Jesus entra naquela casa, agora eles estão lavando os pés do mestre, mas quando chega na hora da ceia, eles deixam Jesus servir a ceia. E quando Jesus então serve a ceia, abençoa a ceia, eles lembraram que Jesus sempre fazia isso com eles. E diz que os olhos daqueles homens se abriram e Jesus sumiu daquele lugar. Eles não puderam ver mais. Sabe, de repente eles começam a conversar com eles, porque a alegria que estava no coração daqueles homens voltou novamente, e eles começam então a dizer um para o outro: olha, o nosso coração ardia, o nosso coração doía, o nosso coração pulsava quando ele conversava com a gente. Sabe, aquela conversa, aquele pulsar, aquela alegria, faz com que aqueles homens deixem de ir para Emaús e voltam novamente para o convívio com os seus amigos, com os seus irmãos, com os seus discípulos, com os discípulos. Ele volta novamente para o convívio e chega lá dizendo: olha, ele realmente está vivo, ele apareceu, ele conversou com a gente. Sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa: a palavra de Deus é a palavra que tira a tristeza do nosso coração. A palavra de Deus é a palavra que nos diz de vitória, faz a mudança acontecer na nossa vida. E Jesus olhou para aqueles dois no caminho de Emaús, desistindo, indo embora dos seus sonhos, dos seus projetos, de andar com Jesus. De repente ele se coloca no meio, começa a conversar com eles, começa a esclarecer aquilo que ele veio fazer, começou a colocar em pratos limpos para que eles pudessem entender, porque a tristeza não deixava eles entender o que Jesus veio fazer. De repente o coração deles se abre, por causa da palavra, por causa da presença de Deus naquele lugar. E eles começam então a voltar, e diz que voltaram correndo para o convívio dos seus amigos, dos discípulos, daqueles que estavam ali em Jerusalém, esperando a volta de Jesus. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Talvez você já desistiu dos seus sonhos, dos seus projetos. Talvez você se decepcionou com Deus por alguma coisa que não aconteceu na sua vida, na sua história. Cada um de nós temos uma promessa de Deus. Cada um de nós temos um objetivo na vida, um sonho na vida. Cada um de nós temos desejos a acontecer e oramos por esse desejo e buscamos em Deus esse desejo.
Só que quando nós desistimos do sonho de projetar algo lá no futuro e de não crer em Deus, muitas vezes Deus vai lá no nosso quarto, vai lá na nossa cama, Deus vai lá novamente alegrar o nosso coração, nos fazer sonhar, nos fazer buscar, para que a gente possa novamente olhar para Deus de uma forma diferente e voltar a acreditar. Quantas vezes nós nos colocamos de joelho no nosso quarto e começamos a chorar por causa do sentimento que está no nosso coração, e muitas vezes o sentimento de tristeza, de derrota, de angústia, não deixa a gente entender o poder de Deus e nem as mãos de Deus. Cegam a palavra de Deus na nossa vida, cegam as promessas de Deus em nós. Só que o que Deus faz, muitas vezes Ele manda uma palavra, Ele manda um louvor, muitas vezes Deus vai lá no nosso sonho, lá no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, e começa a mexer com a gente, e nos traz alegria, e nos faz enxergar de maneira diferente, para que nós possamos olhar para Ele e acreditar que Ele ainda continua no controle de todas as coisas, que Ele não morreu, que Ele é Deus de vida, que Ele é Deus de vitória. Nós pensamos que porque Jesus morreu, também morreu as promessas. Nós pensamos que as promessas não vão acontecer na nossa vida e na nossa história. Assim estava o povo de Israel. Olha, nada mais vai acontecer, acabou-se tudo. Deus vai para eles e fala assim: olha, eu faço em você, eu estou querendo fazer na sua vida uma coisa nova, e agora germinará. Será que a gente não consegue perceber o que Deus está fazendo, que está acontecendo à nossa volta já, para que a gente possa perceber que é Deus trabalhando no nosso coração? É Ele quem vai colocar um caminho no deserto. O deserto é aquele lugar cheio de areia, onde você não tem um caminho, mas Ele diz que nesse deserto Ele coloca um caminho para a gente não se perder. É para a gente não se perder no meio do calor, no meio daquele deserto, daquele vazio. É para a gente não se perder. Ele coloca um caminho para que a gente possa caminhar em direção dEle, na direção daquilo que Ele vai fazer, naquilo que Ele quer fazer na nossa vida e na nossa história. É Deus que coloca um caminho para que nós possamos ver milagres acontecendo. Não é eu, não é você que faz isso acontecer. É o Senhor que faz milagres acontecer na nossa vida. Aqueles homens estavam desistindo de seguir a Jesus, mas Jesus não havia desistido de ir atrás daqueles homens. Você pode estar desistindo de andar com Jesus, mas Jesus nunca vai desistir de você. Ele sempre vai fazer alguma coisa acontecer, para que você nunca desista da presença dEle, da graça dEle, da direção dEle, da orientação dEle. Ele nunca vai deixar a gente andar sozinho, mas Ele sempre vai mexer com o nosso coração. João 9 fala sobre o cego de Betesda. João 9 começa dizendo: Jesus viu o cego de nascença. De repente, aquele cego podia ser invisível para muitas pessoas. Talvez ele fizesse até parte da paisagem daquele lugar. O dia que o cego não fosse ali, ou não sentasse no seu lugar com a sua capa, as pessoas poderiam até sentir falta dele, porque ele fazia parte daquele lugar. Mas muitas vezes ele era invisível para as pessoas, porque ninguém fazia nada por ele. Aí Jesus olha ele, diz que Jesus viu aquele cego ali. Quando Jesus olha aquele cego, Jesus cospe no chão, faz a lama, joga nos seus olhos e fala assim para ele: vai no tanque de Siloé e se lava, que é enviado. E diz que aquele homem foi lá, se lavou, e quando ele volta de lá, ele voltou enxergando. Sabe, irmãos, aquele homem ele tinha duas escolhas. Ou ele ir lá e lavar, para tirar aquele incômodo que estava nos seus olhos, ou simplesmente não lavar e ficar com aquilo no olho dele, e de repente perder a bênção. Mas de qualquer jeito, de qualquer maneira, ele teria que ir ali até aquele poço para poder lavar e tirar aquela areia, aquela lama que estava nos seus olhos, porque talvez aquilo pudesse estar incomodando eles. Quantas vezes nós estamos cegos assim também? Cego porque não conseguimos ver milagre de Deus, cego porque nós não conseguimos ver as coisas novas acontecendo na nossa vida e não acreditar. Mas tem uma coisa: é Deus que mandou ele ir lá para o tanque de Siloé. Vai lá e se lave.
Aquele homem teve que ir lá de qualquer jeito para poder se lavar, para tirar a sujeira que estava nos seus olhos. Nem que ele não acreditasse, não obedecesse, mas ele teria que ir lá para poder lavar os seus olhos, para que ele pudesse enxergar novamente, para que pudesse tirar aquele incômodo de areia nos seus olhos. Algumas vezes, Deus cria situações na nossa vida, para que a gente possa entrar no projeto dEle, e Ele abrir os nossos olhos, para que a gente possa experimentar o milagre de Deus na nossa vida. Mesmo que isso traga incômodo, aquele cego de João 9 traz um incômodo tremendo para ele, porque os seus vizinhos começam a dizer: eu não acredito que você era aquele cara que estava cego. Sabe, os religiosos da época vão lá, apertam ele: mas tu realmente era o cego? Chamam o pai dele e falam: você tem certeza que esse rapaz era cego? Como é que ele era cego e está vendo agora? Ninguém conseguia entender. Sabe, o pai dele ia ser expulso da sinagoga. Ele foi expulso do culto porque ele confirmava: eu era cego, agora estou vendo, não sei como é que isso acontecer. Eu simplesmente fui lá, me lavei e agora estou enxergando. Algumas vezes, irmãos, Deus leva a gente a lugares que incomoda a gente estar ali. Deus muitas vezes leva a gente a situações na nossa vida e na nossa história, que aquilo nos incomoda de estar ali, de estar vivendo aquilo por um tempo, de estar passando por aquele momento, mas é Deus que nos leva até ali, porque eu creio que Deus nos dirige para todo quanto é lugar, porque são caminhos que Deus cria para que a gente possa andar, para que quando a gente estiver lá, Deus vai nos abençoar, a gente querendo ou não, porque Ele que nos leva muitas vezes a lugares que nós não queremos ir e não desejamos ir para lugar assim. Deus faz coisas acontecerem na nossa vida, na nossa história. Eliseu está na sua casa, Geazi, o seu amigo, chega perto dele, e ele começa a olhar as montanhas, e nas montanhas os inimigos estavam todos lá em pé, pronto para atacar Eliseu. Mas Eliseu está lá e ele entende, ele consegue olhar pelos olhos espirituais, e ele vê que atrás dos inimigos estão os anjos do Senhor, e são maiores, em maioridade, ou mais numerosos do que os inimigos. Geazi não consegue enxergar, mas ele corre para Eliseu e fala: Eliseu, olha lá, os inimigos vão nos atacar e vão nos matar. Eliseu diz para ele assim: fique tranquilo, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão lá em cima. E Eliseu ora então para que os olhos de Geazi pudessem se abrir, e de repente os olhos dele se abrem, e de repente ele começa a olhar, e ele vê a quantidade numerosa, que é bem maior, dos anjos do Senhor cercando aqueles inimigos que estavam ali, ou na frente, protegendo eles. Sabe, irmãos, uma coisa que eu aprendo com isso, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, para nós podermos ver que mais são aqueles que estão conosco, do que aqueles que estão lá com os nossos inimigos. Mais poderoso é Deus na nossa vida e na nossa história, do que aquilo que o inimigo está fazendo, querendo fazer na nossa vida e na nossa história. O inimigo pode vir, pode querer atacar, mas a Bíblia diz assim: ele vem por um caminho, mas por 7 caminhos eles vão ter que fugir por causa da presença do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez nessa noite você precise que Deus abra os seus olhos, para que você consiga enxergar as coisas espirituais como elas são, e não enxergar como com os nossos olhos carnais. Que Deus abra nesta noite os teus olhos espirituais, em nome de Jesus, para que você possa enxergar as coisas espirituais, como Deus está fazendo no nosso meio e na nossa história. Que os seus olhos carnais possam cair por terra, que as suas escamas espirituais possam cair por terra, e os seus olhos serem abertos, o seu entendimento ser aberto, e você poder entender que Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém será contra nós. Ninguém será contra nós. Deus está querendo escrever uma nova história na nossa vida. Sabe, está todo mundo, hoje o mundo todo está esperando uma história nova, esperando algo diferente acontecer por causa da doença que está aí.
Está todo mundo olhando, está todo mundo dizendo que a humanidade vai ser melhor daqui para frente, se não tiver Jesus no meio. A humanidade continua a mesma coisa, vai passar um tempo e volta a ser. Mas quando Jesus entra na vida da pessoa, na vida de alguém, é Ele quem muda a nossa história para a gente nunca mais voltar a ser aquilo que era antes. Não adianta olhar para o passado só me arrasta para trás, o passado só me afunda, o passado não me deixa ver milagres acontecendo na minha vida e na minha história, e eu preciso enxergar aquilo que Jesus tem para mim lá na frente, que é milagre e que é bênção, e eu preciso profetizar isso na minha casa, na minha família, na minha história. É Deus quem está dizendo para eles: olha, eu tenho uma coisa nova para fazer na vida de vocês. Eu tenho algo novo para fazer na vida de vocês. Eu vou fazer um caminho, no meio do deserto eu vou fazer um caminho. Sabe, Deus vai fazer um campo de bênçãos, de milagre acontecer na nossa vida, na nossa história. Só que nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente possa entender que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade que vêm para poder nos destruir e acabar com a gente, acabar com a nossa vida e com a nossa história. Sabe, eu preciso olhar para frente, eu preciso entender que Deus tem algo grandioso lá para mim, na minha história. Sabe, irmãos, o texto que eu li aqui são pessoas que eram cegas, mas que eles não podiam ver Jesus, mas Jesus, da onde estava, conseguiu enxergar cada um daquelas pessoas. Jesus conseguiu enxergar e ver as lutas que ele passava, a dificuldade que eles passavam, e o milagre veio junto com eles, por causa da presença do Senhor que estava naquele lugar, porque Jesus estava vendo o que acontece na nossa vida e na nossa história. Só Ele pode ver as dores que nós sentimos na alma. Só Ele pode ver aquilo que está preso no nosso coração. Só Ele pode ver aquilo que está trazendo tristeza, angústia, decepção. Só Ele pode ver isso. O homem não pode ver. Só Jesus pode ver isso. E que o Espírito de Deus possa olhar para dentro de você nessa noite e trazer cura dentro dos seus sentimentos. Porque o povo de Israel estava com um sentimento de derrota, de tristeza, sabe, não acreditando que coisas novas iriam acontecer. Eles estavam assim, mas Deus está dizendo: eu vou escrever uma nova história na sua vida a partir de hoje, no nome de Jesus. Baixe sua cabeça. Você aí que está me assistindo, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Deus vai escrever uma nova história na sua vida. Deus vai escrever uma nova história no seu coração. Deus vai mudar seus pensamentos. Deus vai mudar seu sentimento. Ele vai trazer sentimento de alegria, de graça, de paz. Deus vai fazer coisas novas acontecer com você aí, em nome de Jesus. Eu quero ser o Eliseu para você nesta noite. Sabe, pedir assim: Senhor, abre os olhos espirituais do teu povo. Abre os olhos espirituais dos teus servos, Senhor. Senhor, que eles comecem a enxergar o milagre. Senhor, que eles comecem a enxergar a tua presença. Senhor, que eles comecem a enxergar a tua graça nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, que toda cegueira espiritual possa cair por terra nesta noite, em nome de Jesus. Que todo sentimento de derrota, que todo sentimento contrário, que todo sentimento que não é teu, Senhor, meu Deus, que vem atacando nossos corações, Senhor, que sejam eles quebrados agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, como o Senhor perguntou, Senhor, para aquele homem que há 38 anos, Senhor, estava daquele jeito. O que queres que eu faça para você? Ele não sabia nem o que responder, mas o Senhor mandou ele tomar a cama dele. Aquele objeto que deixava ele deitado, confortável, Senhor, e começar a caminhar.
Senhor, eu quero dar uma ordem aqui também nesta noite. Senhor, que aqueles que estão mortos espiritualmente, Senhor, possam ressuscitar nesta noite. Senhor, que uma vida nova comece a acontecer, Senhor, na vida daqueles que estão me ouvindo nesta noite. Senhor, que uma coisa nova comece a acontecer na história de cada um, Senhor, meu Deus, e é a partir de hoje, Senhor, eu profetizo nesta noite, meu Deus, que coisas novas irão acontecer na vida do teu povo, na vida da tua igreja, na vida dos teus servos que estão nesse lugar. Senhor, algo novo vai acontecer, algo novo vai acontecer, algo novo vai acontecer, Senhor, porque nós não ficaremos mais presos, Senhor, no sentimento de derrota, no sentimento de ser pequeno, no sentimento, Senhor, que nos afasta da tua presença, Senhor. Meu Deus querido, eu profetizo nesta noite vida no coração e na mente de cada um, Senhor, na emoção de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Senhor, que o caminho, Senhor, comece a aparecer. Senhor, que os teus servos, Senhor, que estão andando no deserto, Senhor, eles possam, Senhor, perceber o caminho que o Senhor está abrindo. Meu Deus, a tua palavra diz que está germinando, está acontecendo, Senhor, e o teu povo não percebia. Meu Deus, que nós possamos perceber nesta noite. Por isso, Senhor, fala, Senhor, no nosso coração, ministra, Senhor. Tira todo sentimento contrário, Senhor, que não nos deixa ver a tua graça, a tua direção. Que nós possamos perceber um caminho novo do Senhor sendo feito, sendo trilhado na nossa vida e na nossa história. Meu Deus, ministra, Senhor, desse jeito. Espírito Santo, ministra desse jeito. Senhor, a tua palavra diz assim, meu Deus, que o Senhor é aquele que conhece o oculto do nosso coração. E a tua palavra vai, Senhor, até a divisão da nossa alma. A tua palavra faz isso por nós. Senhor, então entra com a tua palavra no coração, na vida, na emoção, no sentimento de cada um, Senhor, e troca nesta noite, e troca nesta noite, e troca nesta noite, Senhor, meu Deus, porque Senhor, porque a graça do Senhor faz isso na nossa vida, porque a graça do Senhor faz isso no nosso coração, porque a graça do Senhor faz isso acontecer no nosso dia a dia, Senhor. Ministra nesta noite, Espírito Santo. Enche a vida de cada um, Senhor. Enche o coração de cada um. Espírito Santo, visita o teu povo, visita os teus servos. Senhor, aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo, enche eles nessa noite. Enche eles de graça. Querido Espírito Santo, vá, Senhor. Sopra, Senhor, sobre a vida de cada um. Espírito Santo, sopra nesta noite no coração de cada um. Senhor, sopra nesta noite, Senhor, em cada pessoa, Deus, que está nos vendo, Senhor, sopra da tua presença na vida deles, sopra e muda a história deles, Senhor, muda nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, que Deus te abençoe. 9:10, estamos passando da hora. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua história. Obrigado para os irmãos que vieram aí, que Deus abençoe a vida de cada um. Domingo estamos aqui, 8 horas da noite, novamente, para 7 horas, 19 horas, para buscarmos novamente ao Senhor. Se você quiser, venha. Aqui a gente vai manter aí um espaço para você poder buscar e servir, andar com Jesus aqui nesse lugar, no nome do Senhor. Amém? Querido Deus te abençoe, te dê uma final de semana abençoado, debaixo da graça e da direção do Senhor. Amado, você que tem dizimado na conta do ministério e quer entregar seu dízimo, a sua oferta, lá no grupo lá tem a nossa descrição lá, tem as contas, dizime, oferte para a casa do Senhor, e nós te esperamos aqui para te dar um abraço aí no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, glória a Deus.